Bom dia, Boker Tov, Boker Or, a todos aqui presentes na sinagoga, né? A todos no online, são quase 20 e aqui quase 15. Né? Então é muito bom estarmos todos juntos. Né? Aqui é uma quinta-feira após carnaval, meio chuvosa, assim, uma ressaca assim, no ar, mas mesmo assim estamos aqui, né, firmes e fortes. E hoje o comentário da Paraxá fica a cargo de Rodrigo Baoncel. Rodrigo Baoncel, rabino, formado, né, atuante na comunidade de Israel. Vou pegar aqui, Kehilat Alev, de Tel Aviv. Ele faz parte da equipe rabínica do Bet Daniel, uma excelente opção de sinagoga reformista em Israel. Né? Ele é economista, ele tem no currículo uma das coisas assim, mais importantes assim, que eu continuo achando depois de 54, 55 anos, que ele foi um Haver de Noá, especialmente do Hashomer Hatzair, e isso realmente não dá para esquecer, isso fica marcado para sempre. Né? Coloque os filhos do movimento, isso é ótimo, maravilhoso, filhos e netos. Bom, mas enfim, vamos a Paraxá e Haftará, e na sequência abrimos para o debate. Agradeço muitíssimo por ter aceitado o convite, Rodrigo, tá? Que a gente possa ter um bom estudo e debate. Obrigado, Vitor, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar na área, se sentir em casa com o café da manhã e estar junto com vocês. Eu queria também colocar uma emenda aí. Segunda vez que eu venho para a área, a gente fala que eu sou economista. Eu não me formei em economia, me formei em sociologia, mas tá ali na UFRJ, a gente está em casa. Ok. Eu queria começar contando um pouco da realidade aqui em Israel e aproveitar essa realidade para começar com um pouco de pensamento e filosofia sobre a Paraxá. Assim, é uma realidade muito difícil, são dias muito difíceis de estar em Israel durante a guerra. A guerra mais longa do Estado de Israel, são mais de 4 meses de guerra, uma guerra com preço muito elevado, e não preciso explicar para vocês. Mas então, assim, vivendo aqui em Israel, a gente todo dia, quando a gente encontra alguém conhecido, a pergunta: e aí, está tudo bem? É uma pergunta difícil de se fazer. Você não sabe se a pessoa com quem você está falando perdeu algum familiar. Você não sabe se a pessoa com quem está falando esteve como reservista no exército. Então é uma pergunta que familiar, cotidiana, rotineira, mas é uma pergunta difícil. E aí eu trouxe na sinagoga, eu acho que até o Raul estava quando eu fiz essa drachá lá. Eu trouxe um esquema filosófico para pensar essa pergunta, que é o esquema que, quando a gente fala sobre a vida, a gente tem duas janelas, duas possibilidades. Uma é a vida no sentido amplo da palavra, a vida, toda a vida. E a outra é a vida no sentido cotidiano da palavra. Vou explicar melhor. A vida no sentido amplo da palavra, aqui em Israel está muito difícil, como eu falei. Guerra, muitas perdas, uma sociedade toda em luto. Mas quando alguém me pergunta, tudo bem? Eu não quero falar sobre a vida no sentido amplo. Eu quero falar na vida no sentido cotidiano. Como é que tá a sua vida? Se você está indo para o trabalho, se toda a sua família está em casa, qual é o significado da vida no dia a dia? Só que uma pergunta simples pode brincar com esses dois
sentidos, a vida no sentido amplo ou a vida no sentido cotidiano. E você nunca sabe o que a pessoa que você pergunta, tá tudo bem, como ela vai te responder. Então, aproveitando esse sentido, esse duplo sentido da vida, eu queria começar dando um contexto sobre a nossa Parashat Shavua. Na Parashá da semana passada, Mishpatim, a gente terminou a Parashá com Moshe subindo para o Ar Sinai, e a gente já sabia, já sabendo, que ele ia ficar lá por 40 dias e 40 noites. Então, qual é a expectativa natural que logo depois de, quando a gente sabe que Moshe sobe por 40 dias e 40 noites, o que acontece? Uma pergunta que eu gostaria que alguém respondesse. O que acontece depois? Primeira ou da segunda? Da segunda, né? Oi? Ele tá na primeira ou na segunda subida? Na primeira. Na primeira. Ele Aí ele sobe voltou e bastante achou o depois, né? bezerro. Exato. Isso que a gente espera. Mas a Torá brinca com a gente. A Torá brinca com o fato de que, de repente, eles estão. Moshe está lá em cima do Sinai e o povo está esperando ele. E a gente, de repente, se desconecta do povo. Desculpa. E a gente começa a ler a conversa entre Elohim, entre Deus e Moshe. Ou seja, a gente começa a ver a vida de Moshe, ou a narrativa do povo judeu segundo a vida cotidiana de Moshe, e a gente perde um pouco a noção do qual é o sentido amplo, o que está acontecendo para além. São duas parashot e meia, ou seja, a gente tem agora Parashat Trumá, Tetzaveh e um pouco de Kitissá, que a gente fala só sobre a construção do Mishkan e não fala sobre o que está acontecendo com o povo. Então, a gente está. A narrativa aqui, são diversas narrativas que estão emboladas uma na outra, mas a Torá faz o papel de diferenciar as narrativas, e agora a gente está só na narrativa do que está acontecendo com Moshe em cima do Ar Sinai e a conversa dele com Elohim. Ok? Até aqui. Claro? Obrigado. E a próxima pergunta, ou uma pergunta também é um pouco o que a gente sabe, o que a gente espera que Elohim fale com Moshe em cima do Ar Sinai? Antes de Moshe subir ao Ar Sinai, a gente leu Mishpatim, são as leis, e antes de Mishpatim, a Seret Dibrot, os 10 mandamentos. Então a gente espera que Elohim continue na narrativa do que é preciso fazer para viver numa sociedade em paz, em harmonia, numa sociedade que respeite ao próximo, a propriedade, a espiritualidade, assim por diante. Mas não é isso que acontece. A Paraxá que a gente leu, que a Carla leu, que a gente lê, ela é sobre a construção do Mishkan. São leis específicas numa sociedade nômade para você criar um lugar do púlpito religioso, do coração do fazer religião. E a pergunta, que eu acho que é a primeira pergunta de todas, e com ela eu vou começar realmente o estudo da Paraxá. Vitor, você pode me possibilitar o share screen? Sim, sim. Na verdade, o Rafael deve estar aí. Rafael Richard, por favor. Já vou fazer. Eu estava pensando que o Moshe não ganhou nem parabéns. Até aqui você chegou, não ganhou parabéns, né?
Nenhum momento, né? Tá liberado, Rodrigo. Além disso, o Moshe não é que ele não ganhou nenhum parabéns, ele só sofreu e sofreu muito com o povo e com as demandas de Elohim. Ele Imagina. tá numa função ali muito difícil. Acho que você já está agora, tá? Já pode colocar as coisas. Ok. Desculpa, mas o que você falou me lembrou até uma história talmúdica que a partir dessa relação com Moshe, de Moshe com o povo, e que ele a nenhum momento ele recebe um parabéns, um kol hakavod, a gente fala que a gente deve aprender com Moshe que o líder não pode se distanciar do povo. Se o povo está sofrendo, e como o Bnei Israel sofreu no deserto, que eles não tinham água para beber, e que eles não tinham paz, que outros povos estavam atacando eles, e que eles não tinham comida, e assim por diante, se o povo está sofrendo, o líder ou a liderança não pode se distanciar do povo. Não existe uma liderança ao longo da história judaica, pelo menos durante o Tanar, em que a liderança falou: o povo sofre, mas a gente está bem. Eu acho que isso é uma dos grandes aprendizados que a gente tem com a nossa história. E que, infelizmente, a gente não pode dizer a mesma coisa sobre o Estado de Israel. Mas aí a gente entra num outro assunto que não é o nosso da Parashat HaShavua. É, ok. Eu trouxe o texto em hebraico e eu estou aqui com o Plaut traduzido, então eu vou ler as traduções. Eu queria começar exatamente com o Passuco 9 do capítulo 25. É esse Passuco aqui que tá iluminado. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. Em português, assim como eu lhe mostrar o padrão do tabernáculo e o padrão de todos os seus utensílios, assim você fará. Ok. Tabernáculo em hebraico é Mishkan. Mishkan pode ser entendido também como o lugar de descanso, o lugar de presença do divino. E a primeira pergunta que eu faço para a gente estudar é por que Deus, que ele não tem corpo, como fala Rambam, e ele não tem semelhança a nenhum corpo, ele não é material. Por que um Deus que está em todo lugar e não está em lugar nenhum, ele precisa de um tabernáculo? Por que ele precisa de um lugar para sua presença, se a gente nunca pode entender ou compreender ou sentir a presença de Deus? Por quê? Por quê? Porque depois disso, a gente construiu o Beit HaMikdash, o templo, o primeiro e o segundo, para a presença de Deus. Mas a presença de Deus nunca demandou um lugar. Até então, Moshe, por exemplo, viu a presença divina num arbusto pegando fogo. E a gente aprende que o arbusto é para ensinar, entre outras coisas, que, que Deus pode estar em qualquer lugar. Então, por que agora ele precisa de um lugar para sua presença? Raul, você tirou o mute que você queria falar? Não, você está de mute ainda. Ok. Então, assim, eu gosto de não tomar como óbvio que Deus precisa de um tabernáculo, que Deus precisa de um lugar. Porque toda a nossa religiosidade está baseada em que Deus não tem uma presença específica em um devido lugar. E a gente a todo momento lutou
contra a criação, por exemplo, de imagens de Deus. A gente lutou contra qualquer escultura divina. Ao mesmo tempo, a gente vai ler mais tarde, né, nessa mesma paraxá, sobre os querubins, que eles estão dentro da parte mais sagrada do tabernáculo. Então, nessa paraxá, a gente tem uma discussão, quase que uma luta teológica sobre o sagrado e o material, a arte e e a heresia, sobre o como a gente encontra Deus, ao mesmo tempo que Deus está dentro da gente. E é assim que a gente começa, porque a paraxá se chama Trumá, e Trumá, doação, e a gente lê em toda essa primeira parte da paraxá, que eu coloquei assim separado, desde o Passuco 1, do capítulo 25, até o Passuco 7, o que a gente vai pedir de doação? E as doações são coisas materiais. Então, a cada momento que a gente lê sobre as coisas materiais, eu quero pedir que a gente tente pensar qual é o símbolo desse material. Porque o material, ele é o menos importante. O mais importante é o que simboliza, qual o significado e como a gente, como ser humano, se conecta com o material. Vou fazer uma pausa e, na verdade, um parênteses aqui, que durante a criação do mundo, Deus criou o mundo e a primeira coisa que ele fez sagrado, que a gente aprendeu que é sagrado, foi uma coisa não material. Foi o tempo, foi o Shabat. É um dia. Ou seja, desde a criação do mundo até agora, até essa paraxá, a gente aprendeu que o sagrado está no imaterial, está no tempo, está nas relações, está na vida, está na relação entre pai e filho, entre marido e mulher, entre a casa ou as pessoas da casa e os convidados, como a gente aprendeu com Abraão, está entre os anjos, como no caso de Yaakov. Então, assim, a gente tem muitas coisas sagradas, mas nenhuma coisa material até então. É... E eu acho que essa discussão, essa luta entre material e sagrado continua até hoje no nosso judaísmo. Entre outros que escreveram sobre ela, e se eu posso aqui fazer uma sugestão, é pegar o Moreh Nevuchim, o Guia dos Complexos, Raul, Perplexos. dos Perplexos, obrigado. O Guia dos Perplexos e o primeiro livro do Guia dos Perplexos, ele é somente falando sobre a imaterialidade de Deus. Porque para os perplexos, você fala que Deus caminhou, ou que Deus foi criado na imagem, ou então que Deus precisa de um lugar para deitar, que esse é o tabernáculo, um lugar para descansar. Então, Deus é um humano, e aí o Rambam desconstrói toda essa ideia de que, quando a gente usa, por exemplo, Deus caminhou junto com Abraham, não é que ele caminhou fisicamente, é que ele estava lá, a presença de Deus andou junto com Abraham. Então ele vai pegando o Rambam, o Maimônides, ele vai pegando cada verbo, cada palavra, cada substantivo que se conecta com Deus, com Elohim, ele vai falando, a gente tem que entender isso de uma maneira muito mais complexa do que só o entendimento direto da palavra. E ele vai criando uma imagem complexa do que é Elohim. Porque se a gente for no lado mais básico, se Deus precisa de um lugar para descansar ou para repousar, então Deus fica cansado? É, é... E essas perguntas são perguntas
são perguntas talmúdicas e são perguntas que acho que às vezes a gente, como adulto, esquece de perguntar. Mas uma criança, acho que ela perguntaria: calma, 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 por que Deus precisa de um lugar de descanso? Então, exatamente funcionar ler a Torá com uma cabeça de criança é muito mais interessante e rico do que esquecer de fazer as perguntas importantes. Ok, voltando para Paraxá. É, Quais são os materiais que a gente pode fazer as doações? Eu acho que isso também é mais uma pergunta que leva a gente a entender o que são essas doações. Diga ao povo de Israel que me traga doações. Você aceitará doações para mim de toda pessoa que quer doar de coração. E essas são as doações que você aceitará: ouro, prata e cobre, fios de cor azul, púrpura e carmesim, fino linho, pele de cabra, couros curtidos. E aí tem uma tradução ali que a gente no Plauto fala muito bem, então se vocês tiverem o Plauto, abram, eu não vou estragar agora a tradução, mas é couros curtidos, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para óleo de unção e para o incenso aromático, lápis lazuli e outras pedras de engastar, para o efod, o peitoral. E deixe que me façam um santuário que eu habite entre eles. Ok. A outra próxima pergunta que eu quero perguntar é os elementos básicos da construção são ouro, prata e cobre. E a pergunta talmúdica aqui são algumas perguntas. Quem tem ouro, prata e cobre? Quanto vai doar? E se eu não tiver ouro, prata e cobre, eu posso doar, por exemplo, aço? E aí entra a ideia do material e do sagrado. Todos os materiais que foram falados nesses psukim, eles são materiais usados para não para coisas do dia a dia, ou seja, não para guerra, não para comer, não para elementos do dia a dia, sei lá, se eu quero construir a minha barraca, não vou usar ouro para minha barraca. Então, os elementos que eu não uso para o meu dia a dia são os elementos que eu vou doar. E isso fala bastante sobre a doação, porque a doação ela está para além do dinheiro ou do material do dia a dia. Eu dou o que é mais importante e caro, caro não no sentido do valor, no sentido da importância pessoal, no que é mais importante e caro para mim, eu vou doar para a construção do Mishkan, para a construção do tabernáculo. E aí entra o papel social da doação, porque a gente não doa como, como uma obrigação, a gente doa para a gente criar uma relação. Eu acho que isso é super importante, porque a gente pode conectar. Eu acho que é errôneo conectar a doação aqui para a construção do Mishkan com os sacrifícios ou com a doação que vem depois. A doação aqui é de quem quer doar com o coração para fazer parte da construção do Mishkan, do tabernáculo. E aí Deus termina ou na Torá, a narrativa bíblica termina essa parte com o versículo 8. E deixa-me fazer um santuário para que eu habite entre eles. Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham. Construam-me um santuário. Quem doar está ajudando na construção. Ve'shachanti betocham. E eu estarei dentro deles ou entre eles. Ou seja, eu construo o mikdash para que Deus esteja dentro de mim, ou entre eu e o outro. Então,
o que me conecta com qualquer outra pessoa, por exemplo, numa vida comunitária, é que nós dois doamos para a comunidade, doamos tempo, investimos ação, doamos N- também dinheiro, mas não somente dinheiro. A ideia é doar um pouco do que é importante para você. Então, por exemplo, fazer parte da construção da sinagoga e da construção diária, não construção do prédio, mas da construção diária de uma comunidade. E isso faz com que entre nós, entre as pessoas que se doam, existe a presença divina. É, E é interessante que aqui a gente está falando a todo momento, eu falei a todo momento do Mishkan, o tabernáculo, o lugar de repouso de Deus. E aí, quando Deus fala, construam para mim, ele não usa a língua Mishkan, ele usa a palavra Mikdash. Por quê? Porque ele quer, ou querem usar a palavra Shekhinah, a presença divina, Veshachanti betocham, que a presença divina ela não está no Mikdash, ela está dentro ou entre das pessoas. Então, a todo momento aqui tem uma. Eu gosto da palavra brincadeira, mas tem um jogo de palavras para a gente entender que o material, a doação é importante, mas para além da doação e do material, para além do tabernáculo, existe a espiritualidade, a presença divina, a, a divindade que ela não é palpável. E ela está ou dentro da gente ou entre a gente. Isso foram só os primeiros 10 psukim da Paraxá. Então a gente ainda tem bastante. Espero que vocês não estejam cansados. Para os que gostam um pouco mais de filosofia, só 2 pontos filosóficos entre o Betoham, que eu estou a todo momento traduzindo Betoham como ou entre a gente ou dentro de mim. São 2 filósofos que me acompanham, que eu gosto deles e que eu volto sempre para eles. São 2 visões de judaísmo diferentes. Uma é Levinas, que ele fala que Deus está dentro de cada pessoa, Emmanuel Levinas, e por isso, quando eu vejo a face do outro, eu tenho a responsabilidade de me conectar com o outro a partir de uma responsabilidade divina, porque dentro de mim e dentro do outro está Deus. Isso é um. E o outro filósofo é Martin Buber, que fala que Deus está na relação. Então, quando eu desrespeito alguém, eu perco a possibilidade de ver no outro a presença divina e a nossa relação se transforma numa relação que ela perde a característica divina dela. Então, acho que eu gosto também dessa discussão entre Levinas e Martin Buber sobre aonde está Deus, se é dentro da gente ou se é entre a gente. E isso é papo para também outras aulas. Eu quero continuar aqui porque tem muitas coisas interessantes nessa paraxá. É, eu vou fazer um pequeno pulo e eu vou aqui pro Passuk 18, que a gente fala dos querubins. É, um pequeno contexto sobre os querubins. Na Torá, até o Sefer Shmot, até agora, onde a gente está lendo, os anjos fazem parte da narrativa bíblica a todo momento. Anjos conversam com pessoas, anjos se mostram para as pessoas, anjos direcionam pessoas, então eles fazem parte. Quando a gente fala os querubins da Arca Sagrada, eles não são os mesmos anjos que, por exemplo, se mostraram para Yaakov, ou se mostrou para Yaakov e guerreou com Yaakov antes dele se encontrar com Esav. Ou não é o mesmo anjo que apareceu para Sara e conversou com Sara antes dela dar à luz.
Os querubins aqui é uma figura específica que a gente não sabe muito sobre eles até então. A gente só vai saber sobre os querubins lá em Ezequiel e nos profetas. Os querubins é uma figura divina que traz uma divindade e ele tá, como eu falei, na parte mais reclusa do tabernáculo, mas que essa é a primeira vez que a gente encontra eles. Então vamos ler é, as instruções de como construir os querubins. Eu vou ler em hebraico e depois em português, porque é importante o hebraico também. É importante também nessa parte que eu iluminei. Então, quem entende hebraico bota o olho nessa parte onde eu iluminei e vai tentando ver por que eu iluminei ela. É um quiz para os alunos mais מתקדמים. ועשית שניים כרובים זהב, מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת, ועשה כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה. מן הכפורת תעשו את הכרובים על שני קצותיו, והיו הכרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הכרובים. Ok, o que eu li em hebraico? Faça 2 querubins de ouro. Faça-os de ouro moldado nas 2 extremidades do tampo. Faça um querubim em uma extremidade e outro querubim na outra extremidade. De uma só peça junto ao tampo você fará os querubins nas 2 extremidades. Os querubins terão suas asas estendidas, protegendo o tampo. Eles ficarão de frente, um de frente para o outro, com suas faces voltadas para o tampo. Põe o tampo no topo da arca, depois de depositar dentro da arca a aliança que eu lhe darei. Ok. A partir disso, a gente não consegue entender muito bem quem são os querubins. A gente sabe que eles têm face, a gente sabe que eles têm asas e que eles estão olhando um para o outro. Ok. Da onde vieram os querubins? Eu acho que, assim, no nosso imaginário, quando a gente fala querubins, pelo menos aqui em Israel, tem muita gente que imagina os querubins com patas de leão ou asas, cara de águia, e vai criando um animal que é meio que mítico, assim. Isso vem do livro de Ezequiel. Até aqui a gente não sabe. Até aqui os querubins são humanos com asas. E é daí que vem o nosso imaginário que os anjos também são assim. Essa parte da Torá é super interessante porque a partir daqui a gente pode pegar vários alinhamentos com outros livros e outras religiões da mesma época e da mesma região do mundo, onde querubins e pessoas com asas faziam parte do imaginário religioso. Talvez a gente não tem como colocar o dedo em qual religião ou em qual texto de outras religiões a gente pegou os querubins. Para mim, mais interessante do que falar foi dessa religião, foi da Mesopotâmia, foi do Egito, é entender que o judaísmo ele não está num vácuo de cultura. A gente está sempre conectado com o que está acontecendo ao nosso lado, pegando e trazendo, adaptando e criando junto com o que está acontecendo ao nosso lado. Então, para brincar aqui com o movimento reformista, o judaísmo, desde o começo, ele é reformista. Ele constrói
a partir da cultura local. Então, isso é um pouco dos querubins. Ok. Alguns interpretadores vão falar, ok, por que eles precisam estar olhando um para o outro? Por que isso? E aí chega essa... Em hebraico, como é que se fala que eles estão olhando um para o outro? Ufneim ish el achiv. E as faces do homem para o seu irmão. Ou seja, um está olhando para o outro com uma relação de irmãos. Exato. E aí, entre os segredos da Torá, os rabinos vão realmente imaginando e criando e trazendo a razão a partir de letras e de palavras dentro da Torá mesmo. Então, o que um rabino falou? Que agora eu esqueci o nome do rabino, mas para quem quiser eu posso falar depois, tem que pegar num livro que eu li isso. Se você pegar a última letra de cada uma dessas palavras, eu vou realçar aqui a última letra. Para quem não consegue ver cor, vai ser uma beleza, mas eu espero que vocês consigam ver as cores. Qual palavra se forma com essas letras aqui? Shin, Lamed, Vav, Mem. Sofit. Pode pegar fora da ordem as palavras? Pode. Vai dar muita mistura. Não, não, uma palavra, vamos lá. Eu falei as letras Shin, Lamed, Vav, Mem. Shilum? Shilum? Não sei. Quase. Shalem? Shalem. Shalom. Shalom, tá bom. Mas Shilum é melhor que é pago, né? Então fica mais. Não, tá, Shalom. Então, uma das interpretações falam que o querubim, ou os querubins, eles são o, o, como é que se fala? Eles são o objetivo máximo da existência humana. O objetivo máximo da existência humana é Ah, que a gente possa estar face a face com o outro, numa relação como de irmãos, como está escrito, e que dentro da nossa relação exista paz. É uma interpretação, eu acho que quase que pessimista, porque fala que a gente nunca vai poder viver em paz completa com o outro. E isso não só entre povos, mas sim entre qualquer humanos, que para a gente viver essa paz, só quando a gente estiver na condição de querubins. Mas eu gosto da ideia de que o querubim, para além do material, e que os conquistadores e os destruidores e os povos que entraram dentro do tabernáculo e incendiaram e fizeram, o que eles nunca vão entender é que, para além do material, o querubim simboliza o objetivo da existência humana. E que o que importa nunca foi o querubim em si, e sim a lembrança de que um dia a gente poderá viver em paz, ou que para a gente viver em paz, a gente tem que estar apto e aberto e pronto para encarar o outro face a face. Porque até dentro da religião judaica, uma visão mais ortodoxa vai falar: vamos reconstruir os querubins. E para mim, como rabino, o importante não é reconstruir os querubins, e sim aprender qual é o significado do querubim para que a gente possa construir uma sociedade melhor. Mas
os querubins também são importantes. Fala, Raul. Tô vendo que você tá ansioso. Não, estou ansioso não, estou vendo. Não, você vai passar da arca, vai acabar com a arca ou vai continuar na arca? Eu vou. Calma, deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho mais duas. Até me atualizem até quando eu posso falar. Vitor? Você está mudo, Vitor. Escutando agora, não? Sim. Tá. Eu estou falando que era até 15 minutos atrás, mas não tem Ah, problema. Não tem problema porque está excelente, tá, Rodrigo? Tá? calma, então eu vou dar só mais. Eu vou focar num ponto e a gente abre para perguntas. Não, mas está excelente, eu não tenho como cortar. Eu, na condição aqui de mediador, já devia ter te cortado há um tempão, mas não dá. Tá muito bom. Deixa a aula acabar. Como eu vou cortar uma aula dessa? Impossível. Nem que a gente não discuta, vale a pena escutar só. Muitíssimo, exatamente. Tá Obrigado. muito bom. Eu vou finalizar, eu vou passar rápido dois pontos que eu queria passar. É, Um é tem per... toda. Calma. Calma. Não, eu digo que já tem perguntas aqui de pessoas para você. Tem perguntas já, tá? Ok. Então, duas imagens que eu queria terminar com elas. Dentro da menorá, a gente tem também a descrição de como a gente tem que construir a menorá, que é o nosso símbolo até hoje. E dentro da menorá, a gente tem essa palavra aqui, meshukadim. Meshukadim em hebraico é como se fosse da folha ou da planta da amendoeira. Numa sociedade nômade, no meio do deserto, da onde vem a ideia da folha da amendoeira? Mas isso também tem uma longa história, é muito interessante porque a amendoeira é uma planta que tem muita relação com o judaísmo. A gente fala, pelo menos aqui em Israel, a gente fala bastante da amendoeira perto de Tu B'Shvat, mas eu vou deixar isso para outro momento. Talvez em Tu B'Shvat a gente possa falar da amendoeira. E por que que ela foi escolhida como uma árvore que está simbolizada dentro da menorá? Da menorá dentro do tabernáculo e depois também dentro do templo. E outro ponto que é interessantíssimo para os arquitetos entre a gente e para os engenheiros é o quarto chamado Kodesh HaKodashim. É a primeira vez que a gente encontra na Torá essa dupla de palavras, Kodesh HaKodashim, e que a gente volta lá para a primeira pergunta. Se Deus está entre a gente, por que existe um lugar que é chamado o Sagrado dos Sagrados? Dentro do Sagrado dos Sagrados, que é um espaço geográfico específico, o que a gente tem lá dentro? Quem entra lá dentro e quem não entra lá dentro? O que entra lá dentro e o que não entra lá dentro? Isso foi tema de discussões inteiras no Talmud e que a gente pode aprender várias coisas sobre isso, mas para mim é super interessante que o Sagrado dos Sagrados ele é nada mais que um quarto que passa 364 dias no ano vazio. E um dia no ano, o Kohen Gadol, ou o alto sacerdote, entrava lá. Então, assim, existe uma ligação também entre o sagrado, e isso em hebraico é muito interessante, o Kadosh e o Leakdish, e o sacralizar, que é quase que separar. E é interessante a gente pensar que o fazer sagrado é separar o rotineiro do cerimonial. Por isso que a Torá fica fechada e a gente tira ela quando a gente quer sacralizar, ou a gente tira ela ou a gente guarda ela para sacralizar ela. Então, assim, tem muitos. O sagrado e o rotineiro, o artístico e o herege, tudo isso existe nessa paraxá
e por isso que é uma paraxá super, super interessante. Vou deixar aqui vários pontos em aberto, mas a gente pode estudar depois. Ou então eu volto ano que vem, na mesma paraxá, para a gente continuar estudando. Você tem que marcar um curso para falar sobre isso fora da quinta-feira, entendeu? Para todos esses pontos e passar, porque é super interessante mesmo, mas tem que ser, entende? Sim, Não é uma conversa de 15 minutos. sim, sim, sim. Rodrigo, poxa, obrigado, tá? Assim, em especial as perguntas que você deixou em aberto, que você criou na nossa cabeça e acho que você respondeu, e aqui você não respondeu. E várias outras coisas aqui que eu anotei, mas eu vou deixar o tempo aqui para ter uma primeira pergunta e com certeza devem ter outras. Por favor. Oi, Rodrigo. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta. Nessa paraxá a gente fala sobre a construção então do Mishkan. Por que duas paraxás depois, né? Dois paraxás depois, o povo não sente a presença divina, de certa forma, e constrói o bezerro de ouro? Estaria fora de cronologia isso, assim? A construção do Mishkan não seria uma resposta à construção do bezerro de ouro, não seria antes? Não me parece fazer muito sentido que já tenha sido construído o Mishkan para que Deus habite entre as pessoas e duas paraxás depois a gente tenha o evento do bezerro de ouro. Não, então, são narrativas paralelas que a gente separa na Torá. O Mishkan, isso que ele está falando sobre o Mishkan, Deus falando para Moshe, mas ainda não foi construído. E aí, quando Moshe desce para dar todas as orientações para o povo e tal, é que ele encontra o bezerro de ouro. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus está falando com Moshe no alto do Ar Sinai, o povo está em si construindo o bezerro de ouro. Ou seja, é mais interessante do que era, porque ao mesmo tempo que Deus está falando que o material é usado, o mundo material pode ser usado para a criação de uma espiritualidade, o povo está falando, vamos trazer a espiritualidade para o material. Então dois sentidos diferentes. Deus está falando, usem o que você tem para se conectar com a espiritualidade e, na verdade, isso vai criar uma relação. E o povo, ao mesmo tempo, está falando: vamos trazer a espiritualidade de cima para baixo, usando o nosso ouro no bezerro de ouro. Ou seja, são duas narrativas paralelas, diferentes e quase que contraditórias. E se a gente quiser adicionar mais uma categoria aqui, é a, é, é a ideia egípcia do povo da idolatria com a ideia nova de Deus da, da espiritualidade divina. Então são duas coisas contraditórias que estão acontecendo no mesmo tempo, mas a gente tem só uma linha da narrativa bíblica, então ela escolheu passar lá por cima, pelo alto do morro, para depois voltar. Carla. Oi, Rodrigo. Queria, em nome da comunidade aqui, te agradecer, na verdade, pela essa aula maravilhosa. E realmente não fez falta, apesar da gente, nós gostamos de conversar aqui, nós gostamos de discutir, mas é muito bom a gente também ter algo diferente, ter alguém realmente nos lançando tanto conteúdo e tanto conhecimento que, enfim, que não fez falta nenhuma. Olha, se dependesse de mim, Vitor, eu ia sugerir a gente ficar aqui até meio-dia. Então, obrigada, Rodrigo. E não, a gente não quer que tu volte só ano que vem. Por favor, venha antes. Venha antes. Obrigado.
Tá. Não, eu gostei de uma parte, né, que quando fala em doação, né, tem aquele ditado aqui, se fala muito, dando que se recebe, e justamente não é isso, né, porque você colocou que essas doações de coração são justamente as doações que se faz sem esperar receber nada, nem parabéns, nem nada, como o Moshe, a gente falou no início, né, a doação que você dá, independente de esperar qualquer recompensa, e qualquer parabéns, e qualquer reconhecimento. Isso para mim muito marcante. E outra que você, assim, genialmente, quando fala de querubim, a primeira coisa que eu lembro são aqueles hierógrafos, parece a mesma imagem, né? E você conseguiu, assim, trazer esse significado tão legal de shalom, de um ser humano olhando o outro. Foi fora de série. Quem mais aqui quer falar? O Ricardo vai falar. Um momentinho. Quanto? Não, mas a gente não está escutando aqui. Bom dia para todos, obrigado, Rodrigo, muito bom. Vou começar discordando de você. Primeiro, para dizer que, na verdade, a gente sempre teve a necessidade de um espaço físico para localizar Deus. Ou seja, apesar, né, da criação ter como seu ápice o Shabat, ou seja, após o conjunto da criação existe um elemento temporal e não físico, que vai ser, inclusive, né, preservado por nós como lembrança do próprio processo de criação. Toda a criação é material, né? Todos os 6 primeiros dias são elementos físicos que são descritos, né? Ainda que a gente tenha o dia e a noite marcando o tempo, a gente tem o sol e a lua definindo o que é dia e o que é noite, junto com as estrelas. Também na história dos nossos patriarcas, também houve por diversas vezes a necessidade de se marcar um lugar, né, e daquela forma, né, através da colocação de pedras, essas pedras definiam que aquele local era o local santo. Mesmo quando Moshe está de frente à sarça ardente, ele recebe como instrução tirar os sapatos porque está sobre um local santo, então, de novo, o local. E mesmo Deus recebe como nome, né, o Makom, né? Então, e aí a pergunta é por que isso se dá? E eu vou dar a minha resposta, né? Se dá porque nós temos muita dificuldade em lidar com o intangível, em lidar com o imaterial. A gente precisa de referências que, de alguma forma, os nossos sentidos reconheçam. E isso é uma concessão que nos é feita para que a gente tenha mais facilidade de se relacionar com esse elemento transcendente que a gente não sabe definir. Então, essa concessão é feita, eu acho que o Mishkan é também uma concessão. E talvez corroborando um pouco, né, usando um pouquinho do hebraico moderno, né, curiosamente a palavra que utiliza a mesma conformação dos querubim é kruv, que é repolho. E o repolho é uma folha, né, uma verdura, enfim, uma comida que se come tirando as camadas. Você vai desfolhando o repolho. Então, de certa forma, a gente tem também aqui uma instrução de ir desfolhando essa parte material que representa, de alguma forma, essa divindade transcendente até chegar à sua essência, se é que um dia a gente vai conseguir chegar lá. Obrigado, Ricardo. Seu ponto foi recebido com discordância. Eu tenho uma história sobre isso só para florear um pouco o nosso estudo. Tem uma história antiga de um rabino no shtetl, vamos dizer que foi um shtetl, e aí as pessoas falam: uau, nosso rabino ele é muito santo, ele jejua
de Shabat a Shabat ele jejua, só come no Shabat. E aí chega uma pessoa do Estado e ele fala: calma, calma, ontem, segunda-feira, eu vi o rabino comendo. Aí outra pessoa fala: com certeza ele estava se preparando para o próximo jejum. Ou seja, só trouxe essa história para falar que o rabino não tem a verdade. A gente pode discordar e concordar, e 70 faces para a Torá e para Deus, isso que faz do judaísmo rico. Tem um Raul aqui na fila, e eu vou botar aqui a tia Olga, assim, um segundinho. Quem lembra da tia Olga, minha tia-avó, ela tinha ela era tipo, era o contrário, lembra que a gente fala que não tem judeu ermitão, né? Mas ela era contra essas coisas, ela dizia que sim, que ela podia falar com Deus, e ela não precisava vir na sinagoga, ela abria a janela e falava com Deus, que Deus estava com ela, independente de qualquer lugar. Então a gente tem essa coisa, né? Realmente, como ele colocou no início, como pode a gente falar com Deus em qualquer lugar e precisar de um lugar para falar com Deus? A gente anda nesse equilíbrio. Raul, por favor. A tua tia Olga precisava da janela, né? Precisava. Então não é que ela não estava em qualquer lugar, por causa da janela, senão ela não podia falar com Deus. Ela não conseguia chegar, entrar Não, ela precisava da janela, é verdade. Então, essa história que fica... A gente precisa do material realmente, e até por isso acho que responde a pergunta da Fernanda, é que você tem, ao mesmo tempo, onde as pessoas estão lá embaixo fazendo uma coisa material, Moisés está recebendo a instrução de fazer alguma coisa material porque precisa, né? Então você precisa, mas também se você abusa do uso dela, você entra pelo cano. E aí eu vou pegar, porque eu estou aqui trabalhando num negócio do Shmuel Aleph, do livro de Samuel. Então, os israelitas estão guerreando os filisteus, que não são os palestinos, são os filisteus, estão guerreando os filisteus e perdem, certo? Perdem. E aí, quando eles perdem, eles levam esse Aron, que foi construído aí agora, eles levam para o campo de batalha, falando: agora com esse Aron a gente vai ganhar, porque ali nós vamos trazer... E aí eles perdem o Aron também, eles não só perdem o Aron também. Aí os filisteus acham que tudo bonito. Pô, agora conseguimos o poder dos israelitas. Levam para Asquelon, que naquela época era a cidade filisteia, e em Asquelon tudo começa a dar errado. Certo? Aí eles pegam esse negócio e mandam de volta para os hebreus. Falam assim: toma esse negócio aí, porque isso aqui está muito problema. E aí os hebreus botam ele em Bet-Shemen, que vai para Bet-Shemen. Começa a dar problema, morrem 75 mil pessoas em Bet-Shemen. E aí eles pegam e botam na casa de um fulano e falam: segura esse negócio aí, ninguém mexe mais nele, porque esse negócio daqui é uma encrenca. E quando o rei Davi quer levar esse Aron para Jerusalém, teve um cara que vai segurar ele para não cair e morre. Então, se você abusa também muito do poder da coisa material, dá tudo errado. Mas também, se você não tem nada. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio muito interessante. E se você tem, que faça ele direito. Eu acho que é isso que fala toda essa drachá para Moisés lá. Faz assim, faz assim, faz assim, é para dizer: olha, não exagera, certo? Não exagera. Você precisa de alguma manifestação física, precisa, ok? Precisa. Mas ela é assim, ok? Assim. Não é aberto, porque senão você vai fazer mausoléus e mausoléus, coisas absurdas, enormes. Essas instruções todas de construção são interessantes porque elas falam: é isso. E entra no detalhe que tem que ter a folha do choqueiro. Amendoeira. Pô, porque ele não quer deixar livre. Você não quer que você agora comece a pensar e vai contratar um arquiteto que vai fazer um negócio igual tem inteira. Não. Certo? É pequeno, é modesto, é não sei o quê. Então, eu acho isso interessante pra caramba e coloca a voto para você pela... Obrigado. Não, obrigado, Raul. Eu só queria reforçar dentro do que você falou. A tia Olga, até a tia Olga precisava que ela aparecia, tanto que eu me lembro dela. Ela aparecia na sinagoga. O Raul, o começo, eu concordo com você que tem exatamente a descrição, e o começo você não pode construir do nada. Você não pode construir, por exemplo, quando
quando Shlomo constrói o templo, ele tem uma riqueza do império dele, mas ele não pode construir do nada, ele tem que construir a partir de doação. Eu acho que isso também é super importante. Então, por exemplo, para a tia Olga, por exemplo, pensar que a janela dela não apareceu lá do nada, ela foi construída, né? Alguém construiu. Então, a ideia de que você não constrói nada sozinho e sim tudo em comunidade também é super importante para a base do bem material. Kiddush também, só lembrando, ela adorava Kiddush. Bom, olha, estamos aqui no avançado da hora. Germano está com o papel do meu lado, eu não vou deixar. Quando ele pega, ele tem que falar. Por favor, Germano. Bom, eu vou simplesmente fazer um comentário sobre os querubins. Os querubins terão as suas asas estendidas, protegendo o tampo. Aqui o simbolismo e a proteção da continuidade da Torá, através de compromissos de gerações sucessivas, assumindo a responsabilidade pela eterna Torá. Um rabino, Yaakov Baal Aturim, ele levantou uma questão que eu acho bastante interessante. Um indivíduo chamado Torá recita uma bênção sobre a Torá escrita e uma segunda bênção sobre a Torá oral. Na bênção anterior à leitura da Torá, bendita sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste em todos os povos e nos entregaste a Torá. Na bênção posterior, nós já lemos que bendito sejas tu, eterno Deus, Rei do Universo, que entregastes a verdade da Torá. Fica, então, a expansão da Torá em grande parte encontrada na lei oral, que é desenvolvida em cada geração para torná-la significativa e acessível a todos os judeus. É interessante essa colocação da entrega da Torá e a responsabilidade que se tem de situá-la no mundo atual que nós estamos vivendo. É isso que eu queria colocar. Obrigado, Germano. Obrigado. Olha, então, assim, a gente já está bem avançado aqui no tempo, no horário, e aí queria deixar palavras finais para você, Rodrigo. Enfim, agradecer muitíssimo, assim, tudo que você trouxe. Eu adorei aqui as perguntas que estão em aberto, as respondidas e as significações, as lições. Foi realmente fantástico. Tá, por favor, Rodrigo. Obrigado, não quero alongar muito. Obrigado pela oportunidade e obrigado por todos os comentários e pelos pontos que discordam. A gente está aqui para estudar junto e que possa voltar mais vezes e a gente estudar mais vezes juntos. Amém, que assim seja. Então tá, olha, um bom dia por aí, Boker Tov, Shalom, Rav, que venha o Shalom, tá? Obrigado. É isso. Um grande abraço, uma boa quinta-feira a todos e Shabbat Shalom amanhã. Com duplo. Olha aqui, o Ricardo falou Shalom por Rav e Rav, tá? Tá bom, gente. Shabbat Shalom, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é Birkat Amazonas, a gente faz agora.